Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A explicação é que no capítulo 3, o pregador Salomão, ele fala que há um tempo para todos os eventos na vida. Esse é um dos textos poéticos mais lindos da Bíblia. Mas o que ele quer dizer mesmo? É preciso ver à luz de todo o capítulo 3. O versículo 1 tem tom determinista. Tudo está determinado, como uma data marcada em um calendário. Tudo tem um propósito, mais determinado pelo homem ou por Deus. Há no contexto as duas possibilidades. Os versículos de 2 a 8 são marcados por termos antitéticos, por antônimos. Mas o homem é o ignorante do tempo de Deus, da providência de Deus. O pregador traz Deus de volta à discussão. Deus controla o trabalho, a profissão, a vocação e a vida de todos nós. Deus fez tudo muito bem feito, tudo lindo, tudo perfeito. Deus tanto controla o tempo como a eternidade. E não há nada que aconteça na nossa vida sem a providência de Deus. A própria Bíblia diz que não cai um pardal do céu sem que Deus não permita. Deus sabe de quantos cabelos tem a nossa cabeça. Então veja bem, até um copo d'água que chegar na sua boca hoje foi pela providência divina. Deus tem o controle de todas as coisas no mundo, porque Ele criou todas as coisas. Então, se você acha que o mundo está aí à deriva
e que Satanás está deitando e rolando, você está completamente enganado. Deus sabe de tudo e Ele tem Satanás debaixo dos estrados dos seus pés. Assim diz a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que o que eu estou falando é verdade. Pois bem, continuando. Ele fala aqui também nos versículos 3, 12 a 13, do desfrute da vida no presente. Estes versículos são apenas um refrão do que o pregador já disse anteriormente, nos versículos 2, 24 a 26. Ele voltará a repetir essa temática em outros pontos da sua obra. A soberania de Deus. Ele trata disso nos versículos 3, 14 a 15. O propósito da criação perfeita de Deus é criar temor no homem. Mas a complexidade da criação e do controle dos eventos, ou seja, a soberania de Deus, deixa o homem totalmente ignorante. Os caminhos de Deus são misteriosos ao homem, a menos que este o queira revelar. Curiosamente, nessa seção dos versículos 9 a 15, o pregador não repete a sua tese, que isso tudo é vaidade ou aflição de espírito, correr atrás do vento. O problema da injustiça e da opressão. Ele trata disso também nos versículos 3, 16 a 22. O pregador ele se volta para a esfera dos eventos humanos agora. E apesar da confusão existencial, o pregador acredita na justiça divina, baseando-se na ideia de que há tempo marcado para tudo, sendo que o homem é ignorante quanto aos fatos de causa divina. O autor questiona o destino após a morte. Diante de tamanho agnosticismo, ele questiona se há alguma diferença entre nós e os animais após a morte. E ele diz que não há nenhuma diferença. Nosso fôlego, que é a mesma coisa que o nosso espírito, que é comparado ao vento, é o mesmo dos animais. Ou seja, ele nos compara aos animais e o destino nosso é o mesmo dos animais. Não há diferença. Embora nós tenhamos um espírito, o futuro que Deus reserva a nós é o mesmo futuro que Deus reserva aos animais. Ou seja, do pó viemos e ao pó voltaremos. Sua conclusão se volta então para esta vida material e calculável. Aproveite. Por outro lado, para o cristão, seu Salvador trouxe esperança para a morte. Então, ele diz aqui, na visão dele, no homem sem Deus, o nosso futuro, o nosso destino é voltar ao pó, assim mesmo como o futuro dos animais. A mesma coisa que acontece com o homem, acontece com os animais. Só que essa é na visão de um homem sem Deus, um homem debaixo do sol. Porque para nós que somos cristãos, salvos, nós sabemos que existe uma outra vida, que essa vida é passageira, que nós estamos caminhando para um reinado, que nós vamos ser salvos, vamos reinar com Jesus, vamos ser glorificados, nós vamos partir para uma vida eterna, que não tem morte, destruição, nem pecado, nem doença, nem lutas. Nós vamos sentar à mesa com o Senhor, vamos viver louvando para a glória de Deus Todo-Poderoso. Não vamos ver a face de Deus, porque ninguém nunca viu a face de Deus, mas vamos estar próximo de Deus, junto com Jesus, com os anjos. Vamos ganhar uma pedrinha branca com um novo nome. Vamos comer do maná escondido. Vamos ganhar a estrela da manhã. E o nosso nome vai ser colocado, feito como uma coluna, no templo de Deus. E nunca sairá. Eu vou deixar aqui os versículos do Apocalipse para você saber do que eu estou falando. Diz assim: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Isso é Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Aqui também diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela
da manhã. Quem é a estrela da manhã? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio é a estrela da manhã. Então, isso está em Apocalipse 2, 26, 27, 28. Veja, irmão, veja que nós vamos reinar juntamente com Jesus. Porque ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Ou seja, os santos vão julgar as nações juntamente com o Senhor Jesus. Veja, irmão, a importância de sermos esse atleta que Paulo diz lá, que a vida de um cristão é como a vida de um atleta. Todo dia nós temos que vencer uma batalha. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades do mundo celestial. Ou seja, contra Satanás e seus demônios. Então nós temos que nos revestir das armas poderosas da palavra de Deus e batalharmos. Sermos um verdadeiro exército. Porque há 2 reinos, só que um já é mais do que vencedor. Porque o nosso Jesus já destronou Satanás e suas hostes espirituais da maldade lá na cruz. Portanto, a guerra é mais do que vencida. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Jesus nos chama, nos escolheu para isso, para nos revestirmos de poder e Ele vai na frente. Sempre Ele irá na frente, porque Ele é o cabeça. Ele nunca vai deixar a sua igreja descoberta. Então, se andarmos com Ele e nele, Ele será o nosso maior escudo, porque Ele é o nosso general. Que você possa, irmão, meditar nesse ensino e que o Senhor possa convencê-lo da justiça, do juízo e do pecado, e possa ter misericórdia da sua vida e abençoar a sua vida e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Eclesiastes capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sol e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais ademoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão nele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Neste capítulo, o pregador trata da opressão mal na terra. Note que o pregador coloca a opressão no plural. São muitas, de diversos tipos. Oprimir o mais fraco não é um acontecimento da atualidade. Sempre houve. A opressão que o autor chama a atenção, contudo,
é aquela que está associada à violência, onde o oprimido morre sem resposta. Ninguém o consola e os opressores continuam impunes. De novo, não é de hoje a impunidade dos poderosos opressores, nem a injustiça contra os mais fracos. O tema retorna em Eclesiastes 5:8. O pregador, assim como em Jó 3:11, prega que em tais casos que o mais afortunado é aquele que ainda não nasceu. Essa reflexão tão verdadeira parece não condizer ou ser escrita por quem estava no seu poder, isto é, o próprio Salomão, mas como alguém do povo de baixo. Que a Bíblia diz lá em Reis que na época do Salomão, para sustentar toda a corte, ele aumentou sobremaneira os impostos e as taxas sobre o povo. E o povo padecia, sofria, trabalhava para pagar aqueles impostos e ele viver lá nas benesses da mordomia e sustentar toda aquela corte que vivia na riqueza, todas aquelas mulheres, e era grandioso, e ele esfolava o povo com impostos e taxas, né? E isso é o que a gente vê hoje aqui. A gente trabalha, se mata de trabalhar para pagar impostos para o governo altíssimo, paga taxa todo ano, paga imposto do carro, da moradia, imposto de renda, e a gente não tem um plano de saúde, a gente não tem hospital, a gente não tem médico, a gente não tem segurança, enquanto o governo lá está lá, usufruindo, viajando de iate, viajando de primeira classe, ou seja, é mais antigo do que a própria Bíblia. O labor motivado pela inveja. Ele vai tratar disso nos versículos 4 a 6. A opressão leva o autor a chegar a uma conclusão. A motivação para o enriquecimento e o aprimoramento é um sentimento vil, a inveja. A palavra inveja, no original, tem um leque maior de significados, podendo ser traduzido por zelo, ciúmes, inveja, rivalidade e competição. Uma tradução mais atualizada e que falaria ao nosso contexto seria competição. Desde cedo somos ensinados na escola a competir para ser o melhor. Deste ponto em diante, o pregador usa um estilo de escrever proverbial de comparações, onde cada frase começa com melhor é. Sua conclusão da competição é a mesma, vaidade, um absurdo. Seria que a preguiça, uma tolice seria que eu trabalho? Ele pergunta. Não creio. Trabalhar ainda é um mandamento divino, parte da nossa natureza. E Salomão recomenda o trabalho. Na parte dos versículos 4, 7 a 8, ele vai tratar do labor motivado pela ganância, ou seja, do trabalho. Qual é a finalidade de todo o trabalho, se não compartilhar do seu fruto com aqueles que amamos? Ou o fim ou finalidade do trabalho é a companhia. O trabalho vicioso, ergomania, é cego e só leva à solidão, isto é, sem família. O pregador chama tal pessoa de um homem sem ninguém. Jesus também refletiu isso sobre tal mal em Lucas 12, 20. Lucas 12, 19 a 21. Diz assim: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu deixei o versículo completo para entender melhor o contexto. O pregador chama essa atividade de enfadonho, demais ingrato, porque nega ao trabalhador os bens da vida. E veja bem, essas coisas eu estou acrescentando pela minha experiência de vida e pelo que eu vejo. O labor motivado pela ganância é em vão. Ele diz aqui que o labor do trabalho deve ser compartilhado com aqueles com quem amamos. Mas o objetivo final de um trabalho, de um negócio que nós tivermos aqui nesse mundo, não é somente para aqueles a quem amamos, ou seja, os da nossa família, mas são as pessoas também de fora. Você precisa entender, irmão, quando você tem um negócio e está prosperando nele, Deus providenciou esse negócio para você, a ideia veio de Deus, o negócio nasceu em Deus e veio parar na sua mente, você colocou em prática e deu certo e prosperou. Então,
Os frutos desse trabalho é para abençoar a vida de outras pessoas. Se você que tem um negócio, você só visa o lucro, o dinheiro, o seu bolso, você não visa abençoar outras famílias, dar empregos, dar treinamentos, abençoar outras vidas, abençoar a obra do Senhor, investir numa obra missionária, você está sendo egoísta. Você vai cair aqui no motivo do trabalho motivado pela ganância. Vai ser em vão. Como Jesus mesmo falou aqui, você vai estar amontoando tesouros aqui na terra, quando Ele nos manda amontoar tesouros no reino de Deus. Continuando, o labor é benéfico quando suas recompensas são compartilhadas. Apareceu aqui. É nos versículos 4, 9 a 12. Ao contrário do quadro descrito no versículo 8, está o trabalho que traz companhia, como descrito nos versículos seguintes. Entre as linhas, o pregador está condenando a solidão, demonstrando as vantagens de se ter companhia. A única coisa que o Criador teve que ajustar na sua boa criação foi a solidão de Adão. Veja, isso aconteceu em Gênesis 2,18, quando ele disse que não seria bom que o homem ficasse sozinho e tirou da costela de Adão uma companheira, uma ajudadora, que foi a Eva, que depois levou o Adão a pecar, enganado pela serpente, quando a serpente induziu-a a comer do fruto da árvore proibida pelo próprio Deus. E então, a partir daí, o pecado da rebelião se instalou no mundo e nós fomos todos corrompidos por causa do pecado deles dois. A Bíblia não diz se Adão e Eva foram salvos. Então fica essa interrogação. Mas aqui também o texto apenas reflete sobre o apoio estratégico da amizade ou da companhia do cônjuge. No caso aí, aquecimento, companhia, se um cai o outro levanta, ou de ambos. A reflexão se baseia na vida dos viajantes que enfrentavam as adversidades das viagens, tropeços e quedas, o frio da noite, ataques de bandidos. É sobre isso que ele se refere. O verso 12b, corda de 3 dobras, é comumente usado para ilustrar o casamento, como Deus sendo a terceira dobra que une e reforça o casal. Sim, eu vou fazer esse acréscimo por minha conta, que eu já aprendi com o homem de Deus. Diz que o casamento é uma aliança. O mesmo casamento de Jesus com a sua igreja é o mesmo casamento do homem com a mulher. É um casamento sendo uma aliança. Essa aliança só pode ser desfeita pelo próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode desunir, separar. Então, o casamento é uma aliança, a base é o amor, respeito, a companhia e principalmente a fidelidade. Porque a mesma fidelidade que o nosso Senhor Jesus tem com a igreja, o Senhor Jesus, ele não solta a nossa mão. Quem é a igreja? A igreja do Senhor somos nós. Ele não solta a nossa mão quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós nos deixamos ludibriar pelos enganos de Satanás. Ele não solta a nossa mão. Ele diz: vem, eu te levanto, eu te sustento, eu estou aqui. Aqueles que o Pai me deu, eu não deixarei, não os deixarei. Então é assim, irmão. Você que é casado, você jamais pode largar a mão da sua esposa. Ela pode cair no pecado, você precisa perdoar, porque maior é a sua dívida para com Deus. Você precisa levantá-la. Você precisa se unir a ela novamente. Vocês precisam praticar sexo, porque sexo é de Deus, para que Satanás não se infiltre no casamento de vocês, com mulheres, com homens usados por ele para destruir o casamento de vocês. O casamento está em crise? Busque em Deus. Ora em unidade. Coloca os dois, o joelho no chão. Acha que o amor acabou e quer terminar o casamento? Separar e arrumar outra? Vai cair no mesmo problema. Não. Busca em Deus. Porque Deus é a solução e a resposta para todos os nossos problemas. E ele responde. Continuando, o labor motivado pela busca de prestígio. Isso está de 4 a 13 a 16. O texto é confuso. Não fica claro se os versos 14 e 16b se referem ao rei velho, que não se deixa aconselhar, ou ao jovem, que por sua sabedoria se torna o rei
do verso 13. Parece que o Salomão está falando dele mesmo. O ponto do pregador, contudo, é um pouco mais claro. Quer o velho rei insensato ou o jovem rei sábio, eles irão ganhar prestígio e dominar uma grande multidão. Isto é uma vaidade, porque o jovem que não tem sangue real se torna rei por causa da sua sabedoria. Ou o rei, apesar de herdeiro legítimo do trono, é insensato. Logo, não tem a qualificação da sabedoria para reinar, mas mesmo assim reina. É o caso dele. Ele herdou o rei do pai. No início, Deus deu sabedoria para ele porque ele pediu sabedoria. E Deus não deu somente sabedoria para ele. Deus deu riqueza. Talvez se ele tivesse pedido riqueza no lugar da sabedoria, Deus não o tivesse dado. Deus deu a sabedoria para ele, por quê? Porque ele se mostrou humilde. E é isso que nós devemos fazer com o rei. Pedimos a ele sabedoria. Porque com a sabedoria vem o temor do Senhor, porque a sabedoria é o princípio do temor do Senhor, e então tudo mais será mais fácil, porque com a sabedoria que vem do alto, nós poderemos resolver e sairmos de qualquer situação, porque não estaremos usando a nossa própria força, o nosso próprio entendimento, a nossa própria mente. Estaremos sendo guiados pela sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos, antes de fazermos qualquer coisa, a mais simples das coisas, seja até mesmo pegar o ônibus de manhã para ir para o trabalho, nós precisamos orar ao Espírito Santo de Deus e pedir a sua direção. Nós precisamos nos colocar debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do senhorio do Espírito Santo. Hoje eu acordei de manhã e eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço hoje? Então estou aprendendo. Com o tempo a gente aprende. E aí não vai vir a resposta direto, né? Deus não vai falar, faz isso. Não. Deus, ele vai te mostrar de uma forma, vamos dizer assim, que você nem percebe o que você precisa fazer. Então eu perguntei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, na parte da manhã? O Senhor me direcionou a esse estudo, viu? É assim que Deus trabalha. Quando a gente pede ajuda dele, ele nos direciona. Irmão, eu estou aprendendo, porque eu já bati muito a minha cabeça. Eu já fiz muitas obras mortas para Deus. Obras mortas é na força do nosso próprio braço, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desde cedo, assim que a gente se converte, a aprender a fazer, antes de fazer qualquer coisa, orar para que o Espírito Santo nos oriente, nos direcione. E muitas vezes a gente tem que aguardar a resposta. A gente precisa aguardar a resposta. E Deus, que responde às nossas orações, Ele vai nos responder. Ele pode nos responder em sonhos, Ele pode nos responder pela própria palavra dEle, Ele pode nos responder pela palavra de sabedoria de um irmão na igreja. Ele pode até mesmo mandar um vídeo no YouTube ali, isso já aconteceu comigo, ou uma frase ali no Facebook, quando eu não tenho mais redes sociais, porque eu saí. Isso é perda de tempo. O tempo que você perde ali naquelas redes sociais, pecando, cobiçando, você está lendo a Bíblia, você está se enchendo das coisas de Deus, para que a sua mente e seu espírito possam ser transformados. A mente ser transformada, como Paulo disse, e o espírito ser também transformado, para que nós nos parecemos à imagem do nosso Senhor Jesus. Porque o objetivo dos salvos, dos santos, é sermos semelhantes à imagem de Cristo. É podermos nos olhar nos espelhos, onde quer que nós estejamos, e falarmos, Cristo vive em mim. Então, irmão, que você possa meditar nesse ensino, que esse ensino possa edificar a sua vida, porque realmente está edificando a minha. Mas o ensino é para a gente escutar e meditar. Não é para sair entrar por um ouvido e sair por outro, não, irmão. É para a gente meditar nele. É para a gente fazer o que o boi faz. É para no boi, quando ele está comendo, ele fica lá ruminando, ruminando, ruminando. Assim é o ensino sobre a palavra de Deus. Duas coisas, irmão, que Satanás não quer: que você ore e que você rumine e medite na palavra de Deus. Então, nós precisamos vencer Satanás, como a própria palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.